sabe? Sabe quando você fica confusa, não enxerga seus dons e talentos, não consegue criar harmonia, sabe? Você não consegue encontrar um propósito de vida, não sente a sua utilidade para a humanidade, para Deus, para o universo. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, um cálice de integridade. É com muita alegria e gratidão que eu te recebo aqui para mais um dia, mais um momento que a gente pode dedicar a ouvir a voz de Deus. Se você é novo por aqui, ainda não está acompanhando, esse é um devocional no qual a gente usa aquilo que está acontecendo na nossa vida para buscar em Deus uma resposta, para ouvir a instrução de Deus. Mais ou menos assim, sabe quando você vai no médico e você fala para ele que está com alguns sintomas negativos, que está te causando dor? Pois é, aqui com a gente é assim. Se você tem uma dor na alma, a gente vai localizar os sinais, vai localizar a causa e nós vamos usar o remédio, que é a palavra de Deus, para transformar a nossa vida. E o tema que a gente vem trabalhando é orgulho. E eu já falei com você sobre orgulho e a vida pessoal, já falei com você sobre orgulho e relacionamento. Se você ainda não viu, vai lá no canal e procura os vídeos anteriores para que você possa acompanhar. A gente já falou aqui sobre orgulho e finanças, o quanto atrapalha a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o orgulho e o propósito de vida. É isso mesmo. Por que, Inara, você fala sobre isso? Eu falo sobre isso porque durante muito tempo da minha vida eu fiquei mais ou menos igual o povo de Israel, sabe? O povo lá no Egito, que eles ficaram 40 anos e era só para eles terem ficado alguns dias. Pois é, eu fiquei mais ou menos assim. Deus, ele tinha um propósito para minha vida, ele tem um propósito na minha vida, né? Ele tem um propósito na minha vida, só que eu não conseguia enxergar o propósito que Deus tinha na minha vida, porque eu estava cegada pelo orgulho. O orgulho me fez igual um povo que estava no Egito, me fez ficar 40 anos presa na ignorância, de uma maneira na qual eu não conseguia compreender quem eu era em Cristo e o que eu de fato precisava fazer para cumprir um propósito de vida. Então, eu não sei se você já se sentiu assim, mas muitas das vezes eu me sentia perdida, eu não conseguia encontrar sentido na minha vida, eu me sentia vazia, sabe? Sabe quando você fica confusa, não enxerga seus dons e talentos, não consegue criar harmonia, sabe? Você não consegue encontrar um propósito de vida, não sente a sua utilidade para a humanidade, para Deus, para o universo. E eu tinha isso. Eu tinha alguns talentos, eu tinha algumas habilidades, mas mesmo assim eu não conseguia enxergar de fato qual era a minha verdadeira essência, para que Deus tinha me chamado. Você já se sentiu assim? Se sentiu perdido, confuso, confusa? Sabe quando você olha e fala, para que eu sirvo? Para que eu presto? Qual que é a minha utilidade? Qual que é meus talentos? Sabe quando você fica fazendo teste? Eu não sei se você já fez algum teste vocacional, se você já perguntou para as pessoas que te cercam, se você já tentou investigar qual é o seu propósito de vida. E aí eu vou dizer para você uma coisa que acontece muito. A nossa geração, ela é influenciada a acreditar que o propósito de vida está completamente ligado em acumular dinheiro. E esse é um dos maiores enganos espirituais que existe, porque o nosso propósito de vida não está ligado em acumular dinheiro. Em hipótese alguma, você vai falar, mas Inara, né? Tudo hoje dá dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. Ok, nós precisamos, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista, a gente precisa, né? Numa realidade onde a gente precisa necessariamente ter dinheiro. Porém, a nossa essência, ela é divina. Nós não nascemos para correr atrás de dinheiro. Não nascemos para dedicar energia e talento somente pelo dinheiro. Só que o que acontece? Quando a gente não entende, quando a gente caminha perdido, quando a gente está vivendo uma realidade onde a gente é muito confuso, não tem uma instrução verdadeira, uma direção, o que acontece com a gente? A gente muitas das vezes começa a viver uma vida frustrada. E aí a gente vai de mal a pior, porque o inimigo nos aprisiona. Mas eu quero dizer para você que tudo isso acontece por causa de algumas sementes que a gente planta. E é muito importante que a gente comece a identificar quais os comportamentos a gente precisa mudar na nossa vida, para começar a adotar uma nova postura, usando a palavra de Deus, deixando Deus nos instruir. E olha só,
ideia aqui é que você olhe para o seu próprio comportamento. E eu fiz algumas anotações aqui que eu quero que você avalie, que você medite se você se identifica com algumas dessas situações. Por exemplo, um dos comportamentos de orgulho que impede uma pessoa de encontrar o propósito é quando ela não consegue ouvir ninguém. Sabe quando você é muito cheio de si mesmo? Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes, de maneira muito inconsciente, a gente se sente assim. Eu mesma já fui assim. Em muitos momentos da minha vida, eu não queria escutar ninguém. Eu achava que era dona da razão. Eu achava que eu já sabia o que eu precisava saber. Eu sabia o suficiente. Os meus argumentos eram muito melhores e superiores do que as outras pessoas. Eu tinha razão porque a minha perspectiva era mais sensata. E aí eu não escutava ninguém nunca. Às vezes as pessoas até tinham ali uma instrução, uma sugestão, né? Um conselho para a minha vida, mas eu não ouvia o conselho de ninguém, porque eu achava que eu era dona da razão. Então eu fechava o meu coração, eu fechava os meus ouvidos, eu fechava os meus olhos e eu andava aqui, ó, igual um cavalo, assim, um cabresto, sabe? Só aquilo que eu acredito, só aquilo que eu quero, isso é uma resistência baseada em orgulho. Por quê? Porque você acredita que você é bom demais e só você tem bom senso, só você é esperto, só você sabe. E às vezes quando eu estiver falando assim, pode ser que você fale, não, Inara, eu não sou assim. Eu escuto as pessoas, mas meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós temos uma outra postura. A gente até escuta, mas a gente resiste. A gente não toma aquele conselho como verdade, ou muitas das vezes a gente nem chega a avaliar o quanto aquilo pode trazer uma transformação positiva na nossa vida. Então, muitas das vezes nós não conseguimos encontrar o nosso propósito, justamente porque nós vivemos num sistema orgulhoso em que a gente não escuta ninguém. Outra postura que acontece muito é a prepotência, quando você acredita que pode fazer tudo sozinho. Sabe, não, eu sou bom o suficiente, eu me sustento, eu pago as minhas contas, eu me viro, eu não preciso de ninguém. Esse pensamento orgulhoso e egoísta que te torna uma pessoa prepotente te impede de encontrar o seu propósito. Porque nenhum de nós, escuta isso que eu vou te falar, nenhum de nós, nenhum ser humano nasceu com o propósito de viver sozinho e ser egoísta. Todos nós nascemos para contribuir uns pelos outros. É justamente por isso que os nossos talentos e dons não são semelhantes. Nem é todo mundo igual, nem todo mundo sabe fazer a mesma coisa. É por isso que os nossos talentos e dons, eles são diferentes, que é para a gente poder, sabe, contribuir uns para os outros. O que você tem eu não tenho, o que eu tenho você não tem, e a gente faz o quê? A gente une isso para se ajudar. Tá? Então, um pensamento prepotente, um pensamento orgulhoso, ele não te ajuda a encontrar o seu propósito. E às vezes a gente tem muita dificuldade mesmo de enxergar, porque o nosso comportamento, porque assim, gente, nós vivemos numa realidade onde as nossas emoções e sentimentos, eles são muito misturados. É muita, como que eu posso dizer? É muita influência espiritual maligna, muita articulação. Então, às vezes, a gente acaba se tornando muito egoísta, muito vaidoso, muito prepotente, muito ambicioso. E isso se mistura, sabe? Faz uma mistura na nossa personalidade, no nosso caráter, que às vezes nós não conseguimos identificar. E só Jesus que consegue nos libertar. Então, é um pouquinho complicado, nem sempre tudo que eu falar aqui vai ser, todas as características vai se enquadrar no seu comportamento, mas um ou outro vai, e você precisa deixar Deus e o Espírito Santo te mostrar qual que é o seu verdadeiro comportamento perante a isso, tá? Quando a gente tem um comportamento exclusivista e egoísta, ou seja, né, você imagina que o seu propósito é algo que só traz sentido para você. Eu vou te dar um exemplo. Inúmeras pessoas desejam um patamar elevado, inúmeras pessoas desejam ter fama, status, às vezes acumular muito dinheiro, sabe, ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. E essa pessoa, muitas das vezes, ela está tão preocupada com a posição e com status financeiros que ela não está pensando que ela pode contribuir de uma maneira positiva para a vida das outras pessoas. Ela está muito mais preocupada com os status. Essa pessoa está muito mais preocupada com o posicionamento que ela vai alcançar do que de fato com o impacto positivo que isso pode gerar na sociedade, nas pessoas, no universo. Então isso também acaba impedindo a gente de encontrar o nosso propósito, porque a nossa visão está assim, ó, só está pensando no que a gente quer. É uma visão egoísta e orgulhosa. Só penso no que eu quero, porque eu preciso disso, porque eu preciso disso, porque eu preciso disso. E isso eu só consigo com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. Então a gente só pensa no dinheiro, a gente só pensa nas nossas necessidades e
quando nós estamos, escuta isso que eu estou te falando, quando nós estamos extremamente influenciados malignamente, o nosso comportamento, ele é egoísta, ele é orgulhoso e não nos deixa ver o quanto podemos ser útil para o próximo. E isso a gente só consegue se libertar através de oração, através de consagração, onde Deus começa a purificar o nosso coração. O que é purificar o coração, Inara? É quando Deus começa a arrancar esses pecados que o mundo colocou. Ele começa a arrancar essas coisas que o diabo vem colocando dentro da gente. E aí, conforme ele vai esvaziando essa gaveta do nosso coração, da nossa mente, ele vai abrindo espaço para que a palavra dele seja inserida e nós possamos adotar um novo comportamento, tá? Então, se você se identifica com alguma dessas características, anota, sabe? Vai falar sobre isso com Deus, deixa Deus ministrar o seu coração, porque eu não sei de fato o que você precisa, mas eu compartilho com você um ensinamento que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que muitas das vezes queria fazer o que era certo, mas eu fazia o que era certo com a motivação errada. Como assim, Nara? Sabe quando você quer encontrar o seu propósito, mas você está muito mais preocupado com o que aquilo vai te oferecer, o interesse nos benefícios do que de fato o quanto você vai contribuir. E nós estamos sendo gerados nessa geração com pessoas assim, que estão mais preocupadas com seus próprios interesses. Isso está sendo nutrido dentro de nós. Só Deus pode tirar isso de nós, tá? Então, esse é um comportamento orgulhoso que te impede de encontrar o seu propósito de vida e muitas das vezes não ouvir a voz de Deus. Agora eu vou te falar os 2 piores comportamentos que te impedem de encontrar o seu propósito de vida. Eu vou falar esse agora, mas o último que eu vou falar é o pior de todos. Esse comportamento despreza a ajuda do próximo. Gente, escuta isso que eu vou falar pra vocês, porque isso acontece muito com pessoas resistentes. Eu, durante muito tempo da minha vida, resisti, sabe? Eu tinha uma mentalidade fixa, eu tinha uma mentalidade que não aceitava, não era flexível. Eu não aceitava. Eu acreditava que eu aceitava a opinião das pessoas, mas eu não aceitava. E isso impede a gente de evoluir. Por quê? Porque Deus usa o próximo para ajudar a gente. A gente não nasceu autossuficiente, nós não somos deuses, né? Nós somos seres humanos limitados, cada um na sua perspectiva limitada. Então nós precisamos uns dos outros. E quando a gente começa a desprezar a ajuda do próximo, a gente não percebe que a gente não consegue evoluir. Porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Escuta isso, nós sozinhos não vamos a lugar nenhum. Sozinhos não, é quando a gente usa o orgulho como um companheiro, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é adotar uma postura onde a gente aprenda a escutar os conselhos das outras pessoas, onde a gente aprenda a ouvir opiniões que divergem com a nossa. Por exemplo, pode existir momentos que eu venha trazer para vocês aqui um devocional, um ensinamento que você não concorde. E aí você vai falar, não, Inara, eu não concordo com isso aí que você está falando, não. Meu irmão e minha irmã, existem 2 coisas que podem acontecer dentro desse contexto aqui, já que a gente está falando de uma coisa espiritual. A primeira é a sua opinião formada, não concordar. Eu já falei em outros vídeos e eu vou repetir. Não se trata de concordar. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não pode se opor a ela, porque ela dá certo há mais de 2000 anos. Então, não existe, eu não concordo. Com a palavra de Deus não existe, eu não concordo. Você pode se opor à palavra de Deus e colher as consequências com base nisso. Mas você não pode dizer que a palavra de Deus não traz um resultado positivo para a vida das pessoas. E a segunda coisa é o inimigo cegar, tá? Muitas das vezes você está recebendo uma instrução, uma correção, um ensinamento de Deus e o inimigo não quer que você mude a sua vida, ele não quer que você se transforme. Então ele faz você discordar, ele cria uma barreira, uma resistência na sua mente que você olha e você fala, não, eu não aceito isso, não concordo com isso, ela não é dona da razão, ela não conhece a minha vida, ela não sabe o que eu preciso, ela nem sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E quando a palavra de Deus chega até você, é porque Ele sabe que você está precisando ouvir isso. Então, uma postura que eu muitas vezes tive, não sei se você tem, mas é essa de começar a desprezar a ajuda do outro. Às vezes a pessoa chega perto de você e fala assim, fulano, você já pensou em fazer tal coisa? É porque eu acho que desse jeito que você está fazendo,
pode melhorar. É porque às vezes a comunicação das pessoas é meio crítica, né? As pessoas às vezes não sabem ter uma comunicação mais leve, mais amorosa, com mais humildade. Então isso às vezes gera em nós um sistema de autodefesa. Mas é muito importante que a gente seja humilde e abra o nosso coração para receber a ajuda do outro, para receber a instrução do outro, para receber aquilo que muitas das vezes Deus usa o outro. E eu vou dizer uma coisa para vocês que acontecia muito comigo, eu não sei se acontece com vocês. Sabe, Deus muitas das vezes usou pessoas que nem eram exemplos. Tá? Não eram pessoas exemplos de integridade, não eram pessoas, sabe, com exemplo moral, mas eram pessoas que estavam falando a verdade, que naquela ocasião tinha razão no que estava falando. Mas eu usava como argumento a seguinte resposta: mas essa pessoa nem tem uma vida exemplar. Como é que ela acha que pode falar tal coisa pra mim? E olha o tamanho da minha arrogância e prepotência. Eu não parava nem pra avaliar se aquilo que a pessoa estava falando, de fato, iria me ajudar. A única coisa que eu enxergava era que aquela pessoa também tinha falhas e erros. E aí o que eu fazia? Eu tampava os meus olhos para enxergar a verdade. Achava que não precisava da ajuda do outro. Isso é um comportamento orgulhoso e resistente que nos impede de evoluir e alcançar o nosso propósito. Agora eu vou falar para você o pior de todos os comportamentos. O pior de todos os comportamentos é a gente desprezar a ajuda de Deus. Gente, olha, muitos de nós estamos vivendo nessa sociedade, achando que podemos tomar decisões baseadas no nosso entendimento. A palavra de Deus diz que a gente não pode se apoiar no nosso entendimento, mas precisamos buscar em Deus a resposta dele, a direção dele. E eu quero dizer a você que está me ouvindo que você pode dizer: não, Inara, eu não desprezo a ajuda de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Muitas das vezes a gente até acha que não despreza, mas quando nós não buscamos viver uma vida que constantemente se alimenta da palavra de Deus, isso significa que a gente está desprezando sim os ensinos dele. Nós estamos desprezando sim sua sabedoria, porque nós não estamos buscando nele uma direção ou uma resposta para caminhar na nossa vida. Nós achamos que nós podemos tomar decisões baseadas nas nossas necessidades, só que por trás disso existe uma manipulação espiritual maligna. Eu já acabei de falar aqui, eu já falei, na verdade, em outros vídeos, que o inimigo de nossas almas, ele nos engana, setando a nossa mente com pensamentos contrários à vontade de Deus. E uma das maiores estratégias malignas que o diabo usa contra nós é misturar as nossas necessidades financeiras com a nossa verdadeira essência e propósito. E aí o que ele faz? Ele faz a gente acreditar que correr atrás de dinheiro é cumprir um propósito, e isso não é um propósito. Qual é o engano maligno por trás disso? Ele usa as nossas necessidades, ele faz a gente começar a pensar somente naquilo que a gente precisa. Ele começa a alimentar em nós pensamentos negativos, no sentido, pensamentos egoístas, de maneira negativa, ou seja, alimenta em nós uma vaidade que quer fazer a gente acumular status, bens e posição, faz a gente olhar para o cenário muito mais preocupados com as nossas necessidades do que de fato com contribuir para o universo. Perceba, se você olhar uma árvore e ela dá fruta, ela dá sombra, sabe? Ela tem uma posição na qual ela serve e nada do que ela faz favorece ela mesma. Se nós olharmos o que Jesus fez, Jesus veio e ele fez muitas coisas e todo o poder que ele usou aqui foi para curar, foi para libertar, foi para alimentar e foi para se sacrificar, e ele não se beneficiou de seu próprio poder. Ou seja, nós somos convidados a cumprir propósito para contribuir para o próximo, para contribuir com o universo e não nos favorecer. Só que o inimigo, ele faz o oposto, ele faz a gente acreditar que a gente precisa cumprir um propósito que nos favoreça, sabe, que enalteça e envaideça os nossos dons e talentos, que nos faça ficar mais ricos, que nos faça ficar mais poderosos, que nos faça ficar mais bem posicionados com status. Essa é a nossa geração manipulada espiritualmente. Olha, a gente, infelizmente, todos nós, tanto eu quanto você, nós estamos inseridos num sistema maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, nós já estamos com a nossa mentalidade corrompida. E se nós não abrirmos nossos olhos e nos atentar agora a uma mudança, buscando em Deus, a palavra de Deus diz: busque-me enquanto pode me achar.
Se a gente não fizer isso agora, vai chegar um momento em que a gente vai estar tão enraizado que a gente não vai mais conseguir nem enxergar. E eu vou falar isso para você porque nós que professamos a fé em Cristo já vivemos isso. Nós já vivemos muitas das vezes comportamentos hipócritas porque não temos consciência do quão manipulados estamos sendo espiritualmente. Então nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar uma revelação por trás de tudo isso. Precisamos enxergar o nosso próprio comportamento, reconhecer os nossos erros, ver o quanto muitas das vezes o nosso comportamento está indo contra a vontade de Deus. É uma manipulação maligna? É, mas nós temos o poder de decidir. Então decida a partir desse momento abrir os teus olhos e enxergar, sabe? Faça uma reflexão nossa, o que a Inara está falando realmente faz sentido com o que eu já vivi, com o que eu já fiz, com o que eu estou passando. Quer dizer, por que eu ainda não cumpro um propósito de fato ligado ao que Deus me chamou para fazer? Porque o inimigo das nossas almas, eu anotei aqui, ele leva a gente a caminhar contra os ensinos de Deus. Ele cria estratégias que nos faz acreditar que a vontade é nossa, ele seta a nossa mente. Ele faz, sabe, ele envaidece a gente, porque a gente gosta de ser especial. Infelizmente é isso. Todos nós queremos ser bajulados, todos nós queremos ser bonitos, queremos, sabe, ser bem-sucedidos em tudo que fazemos. Nós queremos ser aceitos e tudo isso é estratégia que nos afasta do propósito de Deus, porque faz nós termos comportamentos, na maioria das vezes, gananciosos, egoístas, orgulhosos, prepotentes, enfim. A gente precisa olhar para o nosso próprio comportamento e não olhar somente para os nossos dons e talentos, mas olhar para a parte negra que carregamos, para que a gente possa arrancar isso, tomar a decisão de abandonar isso, tá? Mas como todo sintoma e toda causa encontrada tem um medicamento, a gente vai usar a palavra de Deus. E eu separei aqui uma palavra que está em Provérbios 19, 21, que diz assim, ó, 19, 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O que está sendo dito aqui? Não adianta a gente fazer plano errado. Não adianta o inimigo ele manipular. A vontade de Deus prevalece. O propósito de Deus prevalece. Então nós não podemos fazer planos fora da vontade de Deus. Às vezes as coisas estão dando errado na sua vida e muitas vezes deu errado na minha também, porque a gente queria fazer do nosso jeito. Queria cumprir um propósito ilusório que a gente criou na nossa mente, baseado em vaidade, baseado em necessidade financeira, baseado, sabe, em influência maligna e externa, e muitas das vezes fizemos planos fora da vontade de Deus. Então, o que Deus está falando aqui pra gente? Vamos buscar a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e somente assim nós vamos poder encontrar o nosso propósito. E a segunda palavra que eu separei também tá aqui deixa eu só localizar aqui. Está em 1 Pedro 2, 9. Deixa eu abrir aqui para ler para você. Vocês, porém, são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escuta isso que eu vou te falar aqui. Em 1 Pedro, Deus está falando, você foi escolhido. Eu tenho um propósito para a tua vida. E Ele está dizendo para você, eu te chamei para ser testemunha minha. Olha, muitas vezes no meu passado, eu ouvia essa frase, você é escolhido. E eu falava, Deus escolhe todo mundo, né? Todo mundo é escolhido de Deus. Todo mundo é escolhido de Deus. Até que quando eu comecei a amadurecer espiritualmente, eu percebi que nem todos são chamados por Deus. Olha a tua volta. Quantas e quantas pessoas ainda não receberam da parte de Deus a revelação? Essas pessoas estão perdidas, estão sendo destruídas. Pessoas que até já morreram porque perderam a vida nas trevas. Pessoas que não conseguem, sabe, conhecer o amor de Deus. Já ouviu falar, mas estão tão distantes porque não foram escolhidas. Mas você foi escolhido. E você foi escolhido justamente para isso, para anunciar a palavra de Deus. Às vezes você fala, mas Nara, você está falando que eu fui escolhido para pregar a palavra de Deus? Olha, Deus ele vai usar os seus dons e talentos, a sua essência, aquilo que Ele te deu de mais precioso, aquilo que há de divino dentro de você, para que você seja testemunho dele, porque você foi escolhido para isso. É isso que Ele está falando aqui. Eu escolhi você para fazer parte da nação santa. E aí Ele completa, você é minha propriedade exclusiva, ou seja, Deus ele é teu dono. Você tem um dono, você não nasceu para viver, sabe, num barco à deriva, onde não sabe para onde vai, sabe? Tanto faz, deixa a vida me levar, e as coisas vão dando errado e você fica sofrendo, as coisas vão dando errado e você fica sofrendo, sentindo vazio, perdido, sem caminho, sem direção, sem ser útil
né? Sem cumprir um propósito pelo qual você nasceu. Você nasceu com dons e habilidades, você nasceu para cumprir um propósito. Só que muitas das vezes você não faz isso por quê? Porque está fazendo planos fora da vontade de Deus. Mas quando você busca fazer planos dentro da vontade de Deus, quando você busca em Deus a resposta, eu acabei de ler para você, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. A gente não pode caminhar achando que o nosso propósito está vinculado a ganhar dinheiro, porque não foi isso para que nós fomos chamados. Não foi para isso que fomos chamados. Precisamos de dinheiro? Precisamos de dinheiro. Temos necessidades que são supridas somente com o trabalho e o recurso financeiro? Sim. Mas a nossa verdadeira essência não foi criada para acumular dinheiro, tá? E Deus está trazendo isso pra gente, por quê? Porque Ele quer que a gente seja luz no meio das trevas. Ele quer que a gente faça diferença na vida das pessoas, usando nossos dons e talentos. É a partir do momento em que a gente esvazia nossa mente do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que a gente começa de fato a ver a nossa essência pura. Como nós podemos contribuir, sabe, para a vontade de Deus. Como nós podemos ser usados por Deus para contribuir no universo, de fato, encontrando o nosso propósito, né? E aí eu quero finalizar com Provérbios 13:13, deixa eu ler para você, Provérbios 13:13, que diz assim: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Não despreze as instruções divinas. Não despreze qualquer palavra de Deus que aparecer na sua frente, seja nesse devocional, seja na sua timeline, uma mensaginha bíblica. Não despreze, Deus está falando com você. Se você quer de fato cumprir um propósito, se você quer sentir que a sua vida tem uma direção, tem um foco, que você é útil, que você foi chamado segundo um propósito divino, você de fato precisa ouvir as instruções e não desprezá-la. Porque aqui está falando claramente, quem despreza se envolve em dificuldades. É uma pessoa que sofre, mas quem respeita é bem-sucedido. É isso que Deus está falando pra gente. Então aceite a correção quando você receber correção. Sabe, busque uma transformação e uma mudança. E aí você pode falar, Nara, mas e agora? O que eu faço? Agora você vai avaliar, vai meditar no seu próprio comportamento e ver o quanto você tem sido egoísta ou orgulhoso dentro de cumprir uma missão pela qual Deus te chamou. Não despreze Deus, não despreze os seus ensinamentos, não despreze a palavra de Deus. Olha, aprenda a ouvir as pessoas que Deus colocar no seu caminho para te instruir. E mais do que isso, não fique resistindo às correções. Quando alguém vier trazer alguma correção, sabe, aprenda a ouvir, a meditar, a avaliar, deixar Deus usar pessoas para de fato trazer luz para a sua vida, para que assim um dia você também seja luz na vida das outras pessoas, tá? E ore. Oração é a chave para afastar essa manipulação espiritual, para neutralizar ataques malignos, para blindar a sua mente. Então ore. Ore para que Deus arranque as escamas dos seus olhos, para que você enxergue o seu próprio comportamento e verdadeiramente adote uma nova posição. E busque sempre a vontade de Deus, ou seja, vai tomar qualquer decisão, não se precipite. Ore e espere a direção de Deus, porque assim você vai estar sempre caminhando para ser bem-sucedido. E para finalizar o devocional de hoje, eu vou colocar aqui as nossas perguntas. Essas perguntas você vai meditar e vai responder. E você vai responder lá no contexto de Provérbios 19:21. Você vai responder no contexto de 1 Pedro 2:9 e em Provérbios 13, do 13 ao 25. Responde essas perguntas, deixa o Espírito Santo te conduzir a um arrependimento, a uma transformação, sabe? Peça perdão a Deus se muitas das vezes você desprezou os ensinamentos dele e busque em Deus a direção dele. E amanhã eu volto para mais um devocional, que a gente possa tomar um cálice de integridade para que a gente transforme as nossas vidas.